Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe vocês, cada um, poderosamente. Esse é o desejo do meu coração no dia de hoje. E por falar nisso, quero perguntar como que está o seu coração, meu irmão? Como que está o coração? Batendo firme, com muita vontade de vencer? Bom, esse é o nosso desejo. Vamos lá para mais uma breve palavra? E que Ele, o Todo-Poderoso, possa vir falar conosco mais uma vez através dessa breve palavra. Peço a vocês que façam a gentileza de, assim comigo aqui, compartilhar, comentar e curtir, porque dessa forma vocês me ajudam a evangelizar mais pessoas e a levar essa palavra para que ela possa abençoar. Vamos lá agora para aquilo que realmente importa. O texto de hoje, ele se encontra, para a nossa breve reflexão, para a nossa breve conversa, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Quero ler com vocês o verso 22 em diante, que diz assim, observem como Deus é. Eu quero repetir isso. Observem como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem o poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, um ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, está ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore, da qual elas fazem parte. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. O apóstolo Paulo vem nos trazer aqui justamente uma condição e explicando uma condição de Deus, irmãos, de que ele não é estático, justamente no seu comportamento conosco. Eu nem vou entrar muito no contexto porque não tem muito, relevância com relação ao contexto, mas eu ministrei na última live, no dia de ontem, a respeito do perigo da bênção, a respeito do perigo de nós sentirmos bem demais na fita. E é justamente sobre esse texto que fala que Deus não está estático, e eu quero dizer que Deus ele é muito mais reativo do que ativo. Ou seja, irmãos, Deus espera de nós uma postura de fé e confiança para reagir com milagres e principalmente nos fortalecendo e com toda a provisão necessária para que nós venhamos a caminhar. Nós percebemos Moisés, e eu até mencionei esse texto, Moisés joga a vara no chão e Deus transforma a vara em serpente. Eu quero repetir, a ação de Moisés, jogar a vara no chão, a reação de Deus, transformar a vara em serpente. Então Deus, ele, ao longo da história, ele se mostra reativo justamente ao como nós tratamos eles. E ele está sempre disposto, meu irmão, a se aproximar de nós desde que nós queremos nos aproximar dele. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra diz assim, observem como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. E aqui a gente pode aprender algumas coisas sobre o que o Paulo diz, irmão. Observar é fitar os olhos, é tratar com... A gente observa aquilo que é o alvo do nosso desejo, não é verdade, irmão? Aos homens, aos varão de plantão que chega na igreja e vê aquela varoa que às vezes desperta o olhar, então, e a mesma coisa as varoas que passam um homem, então a gente observa o caminhar e desperta um desejo de chegar mais perto para saber se aquilo é de Deus. Bom, eu não aconselho fazer dessa forma nunca, irmãos, isso não faz parte do meu ensino. Vocês sabem disso, que eu ministro muito Salmos 32, versículo 8, de nós entregarmos o caminho do Senhor e deixar que Ele vigie, que Ele aconselhe justamente a nós e não partir para a prática da experimentação. Mas eu quero ilustrar isso dessa forma, que o nosso olhar, aquilo que nós observamos realmente é o alvo do nosso desejo. E Paulo está nos convidando, irmão, justamente a uma reflexão, justamente sobre as atitudes de Deus ao longo da história. Para quê? Porque a reflexão
ela gera aprendizado sobre de quem o pai é. A reflexão, ela gera um aprendizado sobre o caráter do pai. E a respeito dessas coisas, Josué, ali escrevendo, ele diz para nós em Josué 1:8, não deixe de falar das palavras desse livro da lei. Irmãos, o profetizar transforma as palavras do Senhor justamente em realidade. Nós precisamos profetizar. E ele fala, e de meditar nelas de dia e noite, para que você cumpra, olha qual a finalidade, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Essa é uma palavra de Deus a Josué, irmão. Não deixe de falar, não deixe de meditar. Para quê? Para que você venha a cumprir. Agora, muitas pessoas querem cumprir a palavra de Deus, irmãos, apenas assistindo o culto dia de domingo. Sem profecia, sem um devocional, sem uma vida de meditação, sem uma vida, sabe, justamente de entrega total. E é por isso que Paulo está chamando nós a observarmos, irmãos. Por quê? Porque nós só observamos verdadeiramente aquilo que desperta o nosso desejo. Eu quero te perguntar, meu irmão, e quero te perguntar, minha irmã, Deus desperta fascínio em teu interior? Bom, vamos ver o que Paulo quer dizer com respeito disso. Ele fala para nós, irmão, é severo com os que lhe desobedecem, mas bondoso com os que, desde que continuem, precisa de perseverança, a confiar em sua bondade, desde que continue a confiar a sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. O que Paulo está falando, irmão, sobre um indício de provisão que vem do céu, que é estabelecido por meio da confiança. A confiança sempre será a base do nosso relacionamento com Deus, com o Pai, irmão. Eu quero repetir isso. A confiança, ela sempre será a base do nosso relacionamento com o Pai. Olha, a gente precisa entender que para receber uma resposta de Deus de acordo com aquilo que queremos, nós deveremos apresentar confiança. Agora nós receberemos dele uma resposta com referência ao seu caráter de acordo com aquilo que nós apresentamos a ele. Paulo está dizendo, vamos ler novamente, é severo com os que lhes desobedecem. A desobediência e a obediência estão condicionadas justamente à rebelião, irmão. Quem não obedece é considerado rebelde. E quem obedece é considerado o que ama. Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. E o que nós guardamos, irmão? Guardamos também somente aquilo que tem valor para a nossa vida. Queremos levar ao longo do tempo, guardado em algum lugar específico, aquilo que poderemos usar. E Paulo está dizendo claramente, irmãos, que a condição de Deus, ela pode mudar, porque ele fala assim, ó, desde que continuem obedecendo, senão serão cortados da árvore. Ele está trazendo justamente a menção daquilo que é o nosso chamado. O que, irmão? Frutificar. Fomos chamados para frutificar. Olha, ele apresenta justamente essa situação para que nós venhamos a entender que Deus não está estático. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, é um versículo que eu ministro para vocês há muito e creio que vocês já têm decorado ele como eu. 1 Samuel 2,30 vai dizer que Deus honra aqueles que o honram e ele rejeita aqueles que o rejeitam. E a gente precisa ter a compreensão dessas palavras para quê, irmão? A palavra vai dizer no versículo 23, ele fala, e se o povo de Israel abandonar a sua incredulidade, será enxertado novamente. Para isso aqui, ó, irmão, o enxerto será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Irmão, a enxertia é uma técnica agrícola bastante antiga, usada, e ela era usada justamente para um melhoramento genético. Ela consiste justamente em implantar, meu irmão, uma parte de uma planta diferente em outra. Basicamente, eu estou dizendo aqui de maneira bem básica, irmãos. A finalidade é o que, irmão? Era propagar determinada característica. A planta que é introduzida no enxerto, ela traria uma melhoria para
para o fruto daquela árvore em questão a qual aquele ramo foi enxertado. A planta receptora, irmão, ela é o porta-enxerto e por ser raiz, ela fornecia a água que ela extraía do solo e todos os nutrientes para que aquele ramo pudesse sobreviver. Vocês compreendem o que Deus está falando aqui? É justamente sobre isso, irmão, porque, como eu disse no começo da mensagem, Deus não está estático, irmão. Não está, não. Olha, eu já falei isso para vocês e eu não aconselho levar uma vida assim, porque será uma vida de repetição. A vida do crente peca, perdão. Mas todas as vezes que nós estivermos dispostos, sabe, a dar uma resposta de arrependimento para nós, meu irmão, Deus jamais vira as costas. Deus jamais vira as costas para quem se arrepende com sinceridade. Vamos ler novamente o versículo? E se o povo de Israel, por quê? Vamos lembrar do capítulo 11 que eu mencionei ontem e peço a vocês que vejam, sabe, irmãos, o perigo da bênção, uma live, está na aba ao vivo aí, para quem não viu. O capítulo 11 fala sobre os endurecidos e sobre os escolhidos pela graça de Deus. Em Hebreus 11, versículo 6, vai dar a maior característica, ou seja, a maior definição do conceito de graça, que ainda é um favor imerecido e um favor justamente que vem da parte de Deus, que nós não podemos fazer nada, gratuito e imerecido. Eu quero repetir, gratuito e imerecido. E Paulo menciona Israel como os endurecidos, que endureceram o coração por causa do pecado, irmão. Então essa mensagem ela passa a ser uma continuidade justamente daquilo que eu estava falando, né? Por isso que eu recomendo que vocês vejam. Então o coração, o pecado, ele causa em nós o engano justamente de nós rebelarmos a Deus. Nós temos a impressão de que o caminho que parece mais vistoso parece Ló ali nas colinas ali dividindo junto com Abraão e ele visando o rumo de Sodoma e Gomorra. Quando eles vão se separar, olha, Abraão chega para ele e fala assim, ó, pode escolher as terras que você escolher, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Se você escolher do lado direito, eu vou ficar com o lado esquerdo. Se você escolher do lado esquerdo, eu vou ficar com o lado direito. Aí Ló, a palavra fala que Ló avistou as colinas e elas eram verdejantes, aos olhos elas pareciam muito boas. Mas nós sabemos como que terminou o final, né, irmão? Destruição, fogo caindo do céu e a sua esposa se transformando numa estátua de sal. Porque até os homens daquela igreja queriam ter relações sexuais com os anjos, que tamanha era a perversidade com os anjos que estavam hospedados na casa de Ló. Então não foi uma boa escolha, escolher pela visão. Mas aqui eu estou dando justamente, irmãos, aquilo que é o pecado em nossa vida. Ele é atrativo, ele é sedutor. O pecado ele sempre promete amor, mas ele sempre paga com dor. E a gente precisa ter a compreensão disso, por quê? Porque todas as vezes que nós pecarmos e voltarmos a Deus em sinceridade, ele jamais virá as costas. Vamos ler novamente o versículo, ó. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente. Para quê, mãe, irmão? Por que era enxertado? O enxerto, como eu disse, era uma técnica muito antiga e ela é tratada como, vamos dizer, algo fora do comum. Então era para eles absorverem os nutrientes necessários, tanto a água que extraía do solo, como toda a força para que eles pudessem cumprir o seu propósito, que frutificar, irmão. Jamais poderemos esquecer disso. Eu gosto de um texto que o próprio apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios com relação a eles e com relação ao arrependimento. Irmão, com relação a eles quem? Com relação ao povo de Israel. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 14 ao 16, vai dizer o seguinte: na verdade, a mente deles se fechou. E tem muitas pessoas assim, irmãos, andando com a mente fechada, com a mente travada para as coisas de Deus. Não conseguem enxergar nem que retire a venda. Fala, pois até hoje o mesmo véu permanece, pois quando é lida a antiga aliança não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é removido. Ou seja, irmãos, há uma nova maneira de pensar só pode ser vista pelo prisma da palavra, e vale a pena ressaltar que os judeus eram ensinados desde pequenos a pensar conforme a lei de Moisés, as palavras de Moisés da antiga aliança, se Cristo não estiver.
Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que o Espírito, que a letra mata, mas que o Espírito vivifica. E só temos a compreensão e a revelação da vontade de Deus por meio do Espírito Santo, o Deus que habita em nós. E a palavra fala no versículo 15 de Coríntios aqui: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. O que ele está falando? Que eles vivem em um período de trevas, em um período de escuridão, em que não conseguem enxergar Deus por meio da sua própria palavra, irmão. Por quê? Porque sem Cristo, sem Espírito Santo, sem Cristo, irmãos, sem promessas, sem Cristo, sem vida. João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Agora, no versículo 16 traz justamente o retrato da ação que deveria ser. Ele fala: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aleluia. Conseguem compreender o que Deus está falando? Converter, irmão, é arrependimento. E é justamente ao amor. Aqueles que me amam. Você ama o Senhor, meu irmão? Você ama o Senhor, minha irmã, de todo o seu coração? Você crê nessa palavra, que ela é firme e sincera? Olha, Paulo vai dizer justamente o propósito disso, de Deus. E isso é bondade, irmão. Bondade e severidade são características que nós estamos falando de Deus. Ele fala: vocês eram por natureza um ramo cortado de uma oliveira brava. E ele está falando aqui, irmãos, justamente para os gentios, tá? Essa palavra é direcionada aos romanos. Os romanos, naturalmente, não faziam parte, meu irmão, do plano inicial de Deus. Em João capítulo 1, versículo 13, João capítulo 1, versículo 11, vai falar que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitado. Mas no versículo 12 fala que todo aquele que nele crê e o recebeu, lhe foi dado o direito de ser chamado de filho. Então, a oliveira brava, que é justamente aquilo que nós devemos ter aqui nessa primeira parte. Por quê? Por natureza, irmão. Oliveira brava. E o que é uma oliveira brava? É uma oliveira que não produz frutos comestíveis. O fruto dela era ruim. O fruto dela era mau. E pensa num que conhece os nossos frutos, irmão. É o Senhor Jesus. Olha, em Lucas 6, versículo 43 ao 46, vai falar o seguinte, irmãos. 43 ao 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Quer ser reconhecido, meu irmão? Quer ser reconhecido, meu irmão? Faz o que Mateus 3, versículo 8, João Batista propaga. Deem frutos que mostrem arrependimento. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Lembra do começo? Medite Josué 1:8. Não deixe de falar dessas palavras dia e noite. Creio que agora faz sentido, não é verdade? Então a gente precisa entender, meu irmão, que Deus, ele conhece a nossa natureza. A oliveira brava é aquilo que nós éramos. Mas Paulo vai dizer aqui, ele vai continuar, vamos lá. Ele fala assim, portanto, se Deus mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, ponto, vamos parar aqui. A enxertia, irmão, é contrário à lógica. A enxertia é contrário à lógica. Uma árvore nasce e os seus ramos nascem dela mesma. E aqui está falando justamente de pegar um ramo e colocar. Vocês lembram que em João 15 o Senhor Jesus diz que todo o ramo que não dá fruto é cortado e lançado ao fogo? O fogo fala da aflição, irmão, fala justamente do juízo de Deus. E aqui ele está mostrando justamente sobre essa possibilidade, que é justamente que vem por meio do arrependimento. A enxertia é contrária à lógica, meu irmão, assim como Deus. Assim como Deus, irmãos, ele sempre mesmo estará disposto a fazer algo sem lógica, justamente para nos abençoar. Eu gosto de uma frase de Matthew Henry, que ele fala, uma certeza bem firmada no céu e da felicidade, em vez de encher o coração do homem com orgulho,
irá torná-lo e mantê-lo verdadeiramente humilde. Para quê, irmãos? Justamente para se voltar ao Senhor e experimentar da sua seiva, experimentar do seu poder, daquilo que vem da videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo, que somente Ele pode nos conceder, e Ele está disposto justamente a fazer loucuras, irmãos, a contrariar a lógica. Para quê? Para nos abençoar. Deus, no seu caráter, irmão, Ele é abençoador. Agora é necessário que nós venhamos a arrepender em sinceridade. Eu quero lhe fazer uma pergunta, irmão. Um Deus todo-poderoso que conhece toda a nossa natureza, você crê mesmo que é possível enganá-lo? Minha irmã, você crê que é possível enganar a Deus? Você crê mesmo? Eu creio que é muito melhor e muito mais produtivo perguntar para Deus o que é que eu preciso mudar. Nas minhas orações eu sempre pergunto isso. Ele sempre me responde, nunca deixou de me responder, para me alcançar e viver aquilo que eu quero viver. Em 1 Coríntios 1, 21 vai falar: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus a salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E o que é a loucura da pregação, irmão? É virgem que dá a luz, é o mar que se abre, enquanto se abre para aqueles que não têm condição, fecha para os inimigos. O mesmo caminho que nós passamos é o que os inimigos serão engolidos, vivos e dissipados da presença do Senhor. É o machado que flutua, é anjo que desce do céu com mensagem, é profeta anunciando o futuro, é demônios que são expulsos pelo poder do Espírito Santo, é cegos que voltam a ver. Essa é a loucura. Agora, sem falar assim, eu ainda nem mencionei a ressurreição dos mortos. Pode um morto voltar a viver? O Paulo vai dizer em Atos, capítulo 26, versículo 8, te parece tão incrível que um morto possa ressuscitar? Possam voltar a viver? Te parece tão incrível, irmão? Então Deus está disposto a tudo isso, a contrariar a lógica humana, justamente para que nós venhamos a vivenciar as suas bênçãos. E por isso que o caminho muitas vezes parece que a gente vai logo ali na frente topar com aquela muralha chamada impossível. Mas Ele ainda é o Deus do impossível, Ele ainda é o Deus que cumpre promessas, e é o Deus que está disposto a contrariar a lógica para abençoar os seus filhos. O que nós precisamos? Sinceridade. Olha, a palavra vai dizer, e eu quero terminar, fala assim, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore das que eles fazem parte. Quem é os ramos naturais, irmãos? É aqueles que já foram enxertados uma vez. A Israel é a nação desviada. É a nação que nesse momento está desviada da vontade de Deus, irmão. Representa o crente desviado. Aquele crente que conheceu a palavra, que sabe o propósito que Deus tem, mas que está andando na incredulidade, está andando por conceitos humanos, está andando pela opinião alheia, pela opinião de outras pessoas e não se move em fé. É esse aqui, está muito mais disposto, vamos ler novamente, está ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Deus está disposto, meu irmão, Deus está disposto, minha irmã, a fazer algo contrário à natureza, por amor. Por quê? Porque enxertar é totalmente contrário à natureza. Se foi arrancada, é como uma ressurreição, é como se só se prestasse para secar, não é verdade? Mas Deus está disposto a fazer loucuras de amor por mim e por você. E eu gostaria de terminar essa mensagem. Eu pensei em muitos versículos para terminar, mas eu não conheço um que expressa maior o amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou ofertou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero terminar dizendo que Ele irá prover de novo. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.